noturno na sexta-feira. Vou fazer com vocês agora. Então, a nossa aula de hoje eu considero uma aula de utilidade pública. Vocês vão perceber ao final dessa aula que vocês já caíram já foram enganados em alguns momentos. Possivelmente alguns podem até estar sendo ainda enganados por conta de uma situação que acontece no Brasil em relação ao medicamento genérico ao medicamento similar ao medicamento de referência. Muitos de vocês não devem saber a diferença entre esses medicamentos. E ao não saber a diferença, vocês podem acabar sendo induzidos ao erro, a gastar dinheiro que vocês não precisavam ter gastado, ou acreditar que o genérico é um medicamento de baixa qualidade, que ele não tem efeito, e por isso dar prioridade na compra de um medicamento mais caro, que não necessariamente é superior ao genérico, e que muitas vezes é idêntico ao genérico, que é o caso do medicamento similar, que vocês vão conhecer hoje. Os alunos da farmácia precisam dominar isso aqui com toda a clareza possível. Os dos demais cursos também precisam entender, que vão ver que isso tem implicação na sua vida prática. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. Fármaco, medicamento, remédio, genérico, similar, medicamento de referência. São informações que vocês precisam entender, porque na prática clínica vocês vão precisar saber distinguir esses termos. Se tiverem dúvidas, gente, podem me interromper a qualquer momento da aula, tá? Abre o áudio aí e pergunta, depois vocês fecham o áudio novamente. Esse desenho eu recomendei que vocês fizessem aqui, ainda na primeira aula, na página 10, tá? A gente fez na página 9, né, o desenho de cinética, e eu recomendei que fizessem na 10. Se alguém fez na 11, problema nenhum, tá? Você pode organizar aí do jeito que você achar que fica melhor. Tinha a 11, a 12 para desenhar. Se você usou a 10 para fazer anotações da primeira aula, quando eu indicar uma página que você, essa página eu já usei, né, para fazer anotações do desenho da 9. Problema nenhum, faz na 11, faz na 12. Já enchi as minhas 3 páginas, a 10, a 11 e a 12 com anotações. Ok? Põe uma folha avulsa, pode pôr uma folha extra na apostila aqui com o seu desenho com o seu desenho que eu passei, já não tinha mais espaço. Essa distribuição dos desenhos, essa organização das ideias na apostila, fica a cargo de vocês aí. Vamos para a nossa aula de fato, né? Vamos começar com o conceito de remédio, gente. Remédio tem a ver com o verbo remediar. Então, quando eu faço uso de um remédio, eu estou lançando mão de uma alternativa terapêutica para remediar uma situação de desconforto ou de doença ou um problema que afete a minha saúde de um modo geral. Então, qualquer medida que eu tome para remediar um problema relacionado à minha saúde se enquadra dentro do grande grupo dos remédios. Então, se eu estou com dor de cabeça e tomo um remédio analgésico, ou seja, um medicamento, um comprimido analgésico, ele funcionou para mim como um remédio. Porque eu tomei esse medicamento para remediar a minha dor de cabeça. Agora, se eu cheguei com muita dor de cabeça em casa, mas o motivo tensão, eu estava muito tenso o dia todo, estava com a musculatura contraída, e quando eu cheguei em casa, eu recebi uma massagem. Essa massagem, gente, relaxou a minha musculatura e com ela a minha dor de cabeça passou. Tá vendo por que eu peço para vocês entrarem até 8h10? Gente, fica difícil de ficar aceitando vocês até depois disso, fico interrompendo a aula. Sempre que vocês puderem entrar até 8h10, vocês facilitam o andamento da aula para todo mundo. Vamos voltar aqui. Então, se eu estou com a musculatura muito tensa, muito travada, recebo uma massagem quando eu chego em casa, essa massagem funciona para mim como um remédio. Ela também remediou a minha dor de cabeça, porque ela aliviou a minha tensão muscular. Eu faço uma sessão de acupuntura na cabeça, no pescoço, para minimizar minhas crises de enxaqueca, e a acupuntura funciona, ela também funcionou como um remédio para as minhas dores de cabeça. Se eu tenho insônia, chego em casa e tomo um chazinho de camomila ou de folhas de maracujá,
Eu mesmo preparei. Esse chazinho também é um remédio para minha insônia. Eu queria que vocês expandissem esse conceito de remédio, é um conceito mais leigo, né, mais popular. E ele quer dizer qualquer medida que eu tome para remediar um problema de saúde. Qualquer medida que eu adote com finalidade terapêutica é um remédio. Ah, eu estou muito angustiado, estou tendo uma crise de ansiedade, vou fazer uma caminhada com um amigo que eu gosto muito, que é muito divertido, para ver se eu dou para ver se essa angústia, se essa agonia da crise de ansiedade passa. Ora, se for bem sucedido, é um remédio. A caminhada, o papo com esse amigo que é mais descontraído. Tá? Então, remédios são um conceito que engloba uma grande quantidade de medidas com finalidade terapêutica, certo? Então, e o medicamento, então, é um remédio? É também, tá? O remédio é um grande grupo de ações terapêuticas que você pode tomar para remediar um problema de saúde, entre elas o medicamento. Só que o medicamento é diferente das demais alternativas terapêuticas, porque o medicamento, gente, ele é um produto industrial. Concorda comigo? Não é algo feito por qualquer um, nem de qualquer forma. Ele é um produto industrial e ele segue rígidos padrões definidos em lei, padrões de qualidade. Ele tem que ter sido produzido por um especialista técnico e tudo no medicamento foi pensado, foi testado inclusive em seres humanos. Então o medicamento não é qualquer remédio. Ele é um remédio fruto de investigação, fruto de ciência, fruto de pesquisa. A partir de hoje, eu queria que vocês vissem o medicamento como um produto de tecnologia, de pesquisa científica pesada. E a gente sabe que esses medicamentos aqui podem ter profundos impactos sobre o nosso estilo de vida. Então, agora nós estamos vivendo, né, uma situação em que todo o mundo precisou se readequar por falta justamente de um medicamento, por falta de um produto terapêutico, industrial, tecnicamente elaborado, capaz de conter a infecção provocada pelo SARS-CoV-2, né, a Covid-19. Nem sempre tivemos medicamentos, né? Como eu disse para vocês, medicamento é fruto de tecnologia, é fruto de pesquisa científica, de conhecimento de alto nível. Então, por isso, a humanidade viveu séculos e séculos aí sem nenhum antibiótico. Consegue imaginar isso? Ter infecções aí terríveis, né? E não ter tratamento? As doenças progrediam aí até os seus estágios mais avançados. A gente vê em filmes, né, do passado os leprosos, que era quase uma sentença de exclusão social, né? Você era expulso da sua família, você era expulso da sua cidade, você não podia ter contato físico com ninguém, todo mundo tinha pânico dos leprosos, então eles viravam andarilhos, né? Mendigos, dos quais ninguém se aproximava. Guerras, né? Imagina os ferimentos horrorosos de guerra sendo tratados sem anestesia, sem anestésico local, sem anestésico geral, que também não existiam, né? Amputações sendo feitas sem essa medicação. Então, os medicamentos, eles trazem muita qualidade de vida, né? A dor mesmo, talvez um dos nossos remédios, um dos nossos medicamentos mais queridos, sejam os analgésicos, né? Nada mais mágico do que você estar ali com aquela sensação angustiante de dor, te incomodando, te perturbando, você vai ali e faz o uso de um medicamento analgésico e aquela sensação desaparece. Então, vamos trabalhar primeiro o conceito de medicamento. Medicamento é um produto tecnicamente elaborado. É um produto? É um produto industrial, né? Produzido pela indústria farmacêutica. Tecnicamente elaborado? Sim, como qualquer outro produto industrial, ele é tecnicamente elaborado. Um produto de limpeza é feito possivelmente por um químico, né? Um produto, um fertilizante, né? Esses produtos da indústria química em geral, tem ali um especialista técnico para fazê-los. O medicamento é feito por uma espécie de químico, né? Que é o farmacêutico. Um químico mais voltado para a área das ciências da vida também, né, da biologia, porque é um produto químico, o medicamento é um produto químico, normalmente uma molécula orgânica, mas voltada para ser usada no organismo humano. Então ele é um produto tecnicamente
elaborado, tecnicamente elaborado, né, em ambiente industrial, com qual finalidade? É que eu queria que vocês me explicassem. Para que vocês tomam um medicamento, gente? Qual é a finalidade de fazer uso de um medicamento? Para que vocês Prevenção e fazem uso de um medicamento? tratamento. Oi? Prevenção e tratamento. Tá. A gente fala de medicamento para tratar doenças, né? Mas quando você trata com objetivo preventivo, com finalidade preventiva. Alguém consegue me dar um exemplo de uma finalidade preventiva? Por que eu tomo um medicamento com finalidade preventiva? É para prevenir doenças? Sempre. Vamos, participe comigo, abre esse áudio, me responde alguma coisa. Além do meio de profilaxia, tem um meio também de remediar, né? No caso, um mal ou Antibiótico, qual que é a sua finalidade? Você está buscando o quê? Prevenir? Ou você já está com a infecção e você quer fazer o que com ela? Prevenir que ela aumente? Desinfeccionar. Ó, vamos ficar então no presente. Vamos pensar o seguinte, então. Eu quero que você chegue no verbo para mim. A finalidade com câncer, gente. Você tomou uma medicação, o que você espera buscando? Não é prevenção, né? Prevenção é quando a gente ainda não está doente, a gente está tomando a medicação Professor, seu áudio está cortando muito. com o objetivo de não ficar doente. Se você já está doente e faz uso da medicação, qual é o objetivo? Não é cura. Paralisar a doença? Faço uso de medicação com o objetivo de me curar? Alguém tá vendo o professor? Eu acho que ele saiu para voltar de novo, porque o áudio dele estava muito ruim. Eu achei que o problema era só o meu. O áudio dele estava cortando muito, não estava entendendo nada. Eu também tava, não. Tava difícil. Você perguntava, não tinha como a gente responder, porque a gente não tava entendendo. É, mas acho que ele saiu para entrar de novo, para melhorar o áudio. Vamos aguardar, né? Isso.
E o professor sumiu, hein? Deve ser a internet dele que está ruim. Mensagem estranha aqui no meu Meet. Eu não sei se eu saí, se eu não saí. Vocês estavam me ouvindo? Até quando vocês me ouviram? O áudio estava muito ruim, professor. Foi? Você saiu da aula porque Tava ruim? estava muito ruim, cortando, a gente não entendeu nadinha dos últimos pedaços da aula. Até onde vocês me ouviram? O senhor estava perguntando sobre as coisas, a gente não estava entendendo para responder, entendeu? Tava cortando. Entendi. Quando for assim, gente, abre o áudio. Alguém abriu o áudio e falou comigo e eu não escutei ou não? Eu tinha Falou. aberto o áudio, professor, só que eu acho que o senhor não escutou, não. Não, não fez, não ouviu nada, não ouvi nada, não. Minha conexão deve ter falhado, então eu saí. Porque apareceu uma mensagem aqui estranha, a aula está sendo gravada, continuar ou não? Eu coloquei continuar e não estava aparecendo a tela aqui, não estava aparecendo vocês. Deixa eu ver aqui se eu volto a apresentar a tela. Eu saí mesmo, não estou nem apresentando a tela mais. Vê se vocês estão vendo minha tela de novo. Sim. Sim? Até onde? Eu estava perguntando Não. o quê? Falei da finalidade. Ah, sim. Falei da finalidade preventiva e curativa, vocês chegaram a ouvir? Na verdade, seria bom se eu repetir pra gente. Porque cortou muito, né? Ó, Por então, favor. vamos lá, o medicamento, então, ele é um produto tecnicamente elaborado, produto industrial, tecnicamente elaborado por um especialista técnico, né, por um farmacêutico, com finalidade o quê? Eu estava discutindo essas duas primeiras, curativa e preventiva. Curativa, gente, é o meu objetivo principal, né? Se eu tomo uma medicação, quem dera todas as medicações disponíveis promovessem cura, que é a finalidade máxima de um tratamento terapêutico, né? Curar aquela patologia e acabar com ela. Alguns medicamentos conseguem oferecer cura. É o caso dos antibióticos, por exemplo. Você toma um antifúngico para matar uma micose na sua unha, você toma um antibacteriano para eliminar uma infecção nos seus pulmões, uma pneumonia. E ao final do tratamento, ele realmente erradica aquela infecção, ele elimina aquele patógeno. E você se cura. Então, tem medicamentos que promovem cura. Infelizmente, para várias doenças de curso crônico, nós não temos medicação para curar. Elas não são capazes de curar a doença. Nesse caso, gente, aí você pode me perguntar, professor, por que eu tomo medicação então se ela não promove cura? Por que vocês me diriam que por que vocês justificariam o uso de antidiabéticos, de antihipertensivos, de anti-Alzheimer, anti-Parkinson, se nenhuma dessas classes de medicamentos que eu citei agora curam? Para que eu tomo essas medicações então se elas não curam? Não resolvem o meu problema? Para dar uma comodidade melhor para o paciente? O controle da doença? Eu posso estar tentando evitar que a doença progrida, né, rapidamente, se é o caso do Alzheimer, do Parkinson, usando a medicação, eu vou deixar que a progressão da doença fique mais lenta, no caso da hipertensão, da diabetes, mas especialmente a gente usa esses medicamentos nesse caso para aliviar sintomas, para tornar os sintomas dessa doença aceitáveis ou para mantê-la controlada. Então, a finalidade, nesse caso, é aliviar sintomas, é manter o controle do processo patológico. Para a gente reduzir isso numa palavra, essa finalidade é paliativa.
Tá? Então, quando eu não consigo obter cura, a finalidade do uso do fármaco é paliativa. Eu não lembrei dessa palavra, paliativa. Coloca amenizar sintomas, né? Aliviar os sintomas, vai dar na mesma. Mas o termo é paliativo. Então, a gente toma medicamentos com finalidade preventiva, paliativa e curativa. Quando a gente estava assim, com um problema no áudio, eu estava falando que a finalidade preventiva é uma finalidade relacionada ao fato de que eu não estou doente, mas estou fazendo uso da medicação para evitar um evento adverso no futuro. Que evento pode ser esse? Pode ser uma doença, pode não ser. É o caso, por exemplo, do anticoncepcional. As mulheres fazem uso dos anticoncepcionais para evitar, não uma doença, mas para evitar um evento, que é a ovulação. Porque elas não querem ovular. Se ovularem, a chance delas engravidarem existe. Se elas não ovularem, a chance delas engravidarem não existe. Elas tomam medicamento com a finalidade de evitar a ovulação. Então, elas estão tomando com a finalidade de prevenir uma doença, de prevenir um evento, que é a ovulação e consequência possível de gestação. Já eu posso tomar medicamento com finalidade preventiva para prevenir doença também. Doença que eu vou prevenir, então, um bom exemplo é o AS infantil, que a sua avó, seu avô, hipertensos tomam. Por que elas estão tomando esse medicamento? É porque esses idosos eles têm maior chance de trombose. A trombose, a coagulação do sangue na parede dos vasos, pode obstruir o sanguíneo. Aí ele tem um infarto do miocárdio, muscular cerebral, também isquêmico, que podem ser fatais. Então, para que ele está tomando o AS? Porque o AS é um anticoagulante em trombose, porque ela pode ter, é para prevenir, para reduzir a chance de um evento patológico, de um evento adverso grave, como o infarto, o acidente vascular cerebral. O medicamento é tudo tecnicamente elaborado com finalidade preventiva, paliativa e curativa. E a última finalidade, gente, é com fins diagnósticos. O que é o fim diagnóstico? Os fins diagnósticos, quando você usa a medicação, não para tratar nenhuma doença, mas para permitir ou para auxiliar no diagnóstico de uma doença ou de um problema de saúde qualquer. Dois exemplos muito legais dos fins diagnósticos é quando você usa um sedativo para fazer uma endoscopia. Então, você usa um medicamento sedativo, você fica ali um pouco entorpecido, né, com um estado de hipnose, praticamente dormindo. Isso para facilitar a introdução, né, da sonda na endoscopia, porque é muito desagradável. É somente para melhorar a sua qualidade de vida ali durante o exame. Não tem nenhuma finalidade de tratamento, de cura, de aliviar sintomas. É apenas para permitir a ocorrência do exame em melhores condições. O mesmo acontece também quando você vai ao oftalmologista e eles protejam nos seus olhos um colírio que é um dilatador de pupila. Aquilo ali é para melhorar a visualização do oftalmologista das estruturas, né, dos seus olhos que ele precisa analisar durante o exame. Então, ele faz essa dilatação de pupila. Então, medicamento, gente, tem muitas finalidades. Posso tomar para prevenir eventos ou doenças, posso aliviar sintomas, especialmente em doenças que não são curáveis. Um excelente exemplo de medicação paliativa são os analgésicos, né? Analgésico, inclusive, é um grande perigo dos analgésicos, eles não tratam a causa. Muita gente toma analgésico, a dor diminui, e a pessoa não toma nenhuma outra providência, o que é perigoso, porque o analgésico ele só trabalha a dor. A causa da dor, o problema original, não está sendo tratado. É perigoso usar analgésicos sem ficar ali tranquilo, achando que está curado. Os analgésicos passam essa falsa impressão, enquanto que, na verdade, o problema original pode persistir, porque você não está tratando ele. Então, analgésicos são finalidades paliativas, trata sintoma, não erradica a doença. Curativa, quando a finalidade é curar a patologia que está me afetando. Então, eu tomo medicamento com finalidade curativa quando eu já estou doente, né? E é a finalidade máxima, é o grande objetivo do uso de qualquer terapêutica, é cura. Infelizmente, a gente não tem essa finalidade possível para todas as doenças. Algumas são ainda incuráveis, eu só consigo finalidade paliativa quando trato elas.
E, por fim, fins diagnósticos, né, para facilitar ou para melhorar o resultado de determinados exames. Dúvida, gente, sobre o conceito de medicamento? Não? Tô gravando. Não, viu, Vivanilda? O contraste não se aplica ao que eu acabei de dizer. Por quê? Porque o contraste ele melhora a resolução de exames de imagem. Mas por que ele não entra aqui nesse conceito? Porque ele não é um medicamento. Você não toma contraste para tratar nenhuma outra doença. Por exemplo, olha o sedativo que você usa na endoscopia. Ele é um medicamento para você tratar a ansiedade, crises agudas de ansiedade, e ele é um medicamento também para tratar a insônia. Você usa ele para provocar sonolência, né, sedação durante o exame, mas ele é originalmente um medicamento. Então, o contraste não. O contraste ele é um produto para a saúde usado para aumentar a nitidez de exames, mas ele não tem finalidade terapêutica. Ele não fora daquele momento do exame, ele não tem nenhuma propriedade farmacológica. Você não vai usar ele para tratar nenhuma doença. Então, o contraste não entra na categoria de medicamentos. Ele é um produto para a saúde. Né? Ele é um produto para, assim como um catéter, né? como um produto voltado, né? a prestação de serviço da saúde, mas não tem finalidade terapêutica. Tá? Tem que ter finalidade terapêutica para ser considerado medicamento. Você já viu que o medicamento é uma das muitas estratégias para se remediar doenças, ele está dentro do grande grupo dos remédios. Eu queria pedir que a partir de agora vocês evitassem o termo remédio quando fossem se referir a medicamento. É normal a gente se confundir às vezes, mas vamos tentar usar o termo sempre medicamento. É um termo mais técnico. Né? Claro, eu vou falar com a minha avó, vou falar com uma pessoa bem simples, um paciente bem simples, com baixo nível de instrução, vou falar para ele tomar o remédio dele todos os dias. Não vou usar o termo medicamento, que nem sabe o que é isso. Pode falar remédio, mas tratando com outros profissionais da saúde, ou escrevendo um texto mais técnico, usar o termo medicamento. Medicamento, gente, é um produto industrial que a gente adquire, ele tem preço, né, ele é vendido, ele é comercializado, ele precisa de autorização para ser comercializado, ele é extensivamente testado antes de vir para o mercado, é um produto bastante vigiado pela vigilância sanitária, controlado por diversas leis. Então, o medicamento está longe de ser um produto artesanal, né? Ele é um produto bastante elaborado e bastante regulado. Quando a gente compra um medicamento, a gente está comprando um monte de coisas. Vocês vão aprender isso nessa aula. Mas a principal que nós estamos comprando é a formulação. Toda vez que você compra um medicamento, você está comprando uma formulação. O produto que você de fato vai consumir, o medicamento tem outros produtos que você não vai consumir, você não vai ingerir, não vai injetar no seu corpo. Tem caixinha, tem embalagem, a gente já vê daqui a pouco que daí são produtos que você está adquirindo junto com o medicamento, mas que você de fato vai ingerir ou injetar no seu corpo e que tem atividade farmacológica é a formulação. O que é a formulação? A formulação de um medicamento sempre contém um fármaco, um ou mais de um, tá? A gente já vê que pode existir mais de um fármaco num medicamento, mas normalmente contém um fármaco associado a excipientes. Quem é o fármaco, gente? O fármaco é a grande estrela do medicamento, é o motivo pelo qual eu comprei o medicamento. O fármaco é a molécula que tem propriedade farmacológica. Quem são os excipientes? São outras substâncias que eu associo ao fármaco para gerar a minha formulação. Qual é o objetivo de associar outras substâncias ao fármaco? Elas também têm atividade farmacológica? De forma alguma. O conceito de excipiente significa que o excipiente ele é farmacologicamente inerte. Então anota aí, excipiente é farmacologicamente inerte. Ele faz parte da formulação, mas ele não tem atividade farmacológica. O único item da formulação que tem atividade farmacológica é o fármaco. Para ver se vocês entendem um pouco
essa ideia de excipientes e por que eu adiciono excipientes, vamos pensar num xarope. Um xarope de loratadina. Loratadina é um fármaco, uma molécula com atividade antialérgica. Então, loratadina é uma molécula antialérgica que funciona como um fármaco para o tratamento de alergias. Quando eu compro um xarope de loratadina, gente, você adquire um frasco e me responde, ali dentro só tem, normalmente você compra loratadina 10 miligramas, né? Tem 10 miligramas do pó ali dentro? 10 miligramas de pó dentro do frasco? Ou tem outras coisas junto com a loratadina? Quando você compra uma loratadina xarope, o que mais está vindo dentro do frasco, além da loratadina, além do fármaco, e que compõe a minha formulação e que eu posso chamar de excipientes? O que mais, gente? Quando você compra loratadina xarope, vem um pó dentro do frasco? Como é que vem? Não, vem água, vem açúcar. Isso. O xarope não é docinho? Não é Correto. líquido? Então vem água e vem açúcar. Água tem atividade farmacológica? Não. Não. Mas está fazendo parte da formulação? Está servindo para diluir a loratadina? Tá. Então água é um excipiente inerte, sem atividade farmacológica. Açúcar tem atividade farmacológica? Não. Por que ele está ali, gente, na formulação do xarope? Sei lá, para dar gosto ao medicamento, um gosto, como é que se diz? Melhor, né? É um gosto melhor. Isso, para aumentar a adesão. O medicamento é voltado para o xarope, é uma formulação pensada para crianças. E a criança recebe melhor a medicação quando ela é gostosa. Então, inclusive, acabou que se tornou um problema, né? Os xaropes precisam ser escondidos das crianças, precisa deixar a criança ter uma overdose. Porque eles não são só doces. O que mais que um xarope é para ficar atrativo? Colorido, né? Tem vários tipos de corante também. Ele tem cor e ele tem um sabor que as crianças normalmente agrada as crianças, morango, tutti-frutti, cereja. Então ele tem essência para dar esse cheiro agradável, esse sabor agradável. Ele é docinho. Então, e ele é aquoso, tem um motivo também para ele ser aquoso, porque geralmente a criança tem muita resistência ao comprimido. Existe loratadina comprimido? Existe, mas você não vai ver uma mãe comprando loratadina comprimido, ela vai querer loratadina xarope, porque ela sabe que comprimido a criança rejeita. Então, tá vendo que os recipientes, ó, a água, a essência, o aroma, todas esses recipientes não têm atividade farmacológica. Eles não estão na formulação para ter ação antialérgica. Eles estão na formulação com outras finalidades. Com xarope, vocês acham que tem substâncias conservantes? Sim. Sim, né? Também tem conservante ali, porque o xarope, gente, é água com açúcar. Muito facilmente ele pode dar fungo, bactéria, né? Porque é uma água enriquecida com açúcar. Então, ela tem que ter ali substâncias conservantes para esse xarope não fungar, não dar bactéria. Todas essas substâncias, gente, que estão associadas ao fármaco e que não têm atividade farmacológica, que são inertes, a gente chama de excipientes. Vamos pensar agora num comprimido. Muita gente pensa, quando ela toma, por exemplo, um comprimido de dipirona ou de paracetamol, ela acha que aquilo ali tudo é dipirona comprimida, paracetamol comprimido, que ela está tomando tudo aquilo ali, aquela comprimida inteira é paracetamol, ou é dipirona. Não é verdade. Pensa, por exemplo, no medicamento que a dose dele, a dose em cada comprimido, é 0,5 miligrama. Se esse comprimido fosse só o fármaco, ele teria 0,5 miligrama de peso. Como é que você tomaria isso? O tamanho que seria esse comprimido? Você teria que pegar ele com uma pinça e com uma lupa para conseguir tomar, porque seria muito pequeno. Muitas vezes, nos comprimidos, você adiciona recipientes, como a celulose, como o talco, como o amido, para dar peso. Justamente para o comprimido ganhar volume, para ele ficar mais gordinho, mais largo. Qual é o objetivo? Facilitar o consumo. Então, muito pequenininho daquele jeito, ou permitir a produção, né? A indústria não consegue comprimir comprimidos muito pequenos. Então, ela vai precisar dar peso para ele, até para ajustar dentro da compressora, para ela conseguir gerar um comprimido de um tamanho aceitável.
Então, gente, a formulação é o produto que a parte do medicamento que eu vou de fato consumir. E quando eu estou consumindo uma formulação, eu estou consumindo o fármaco, que é o objetivo de eu estar tomando aquela medicação, e os recipientes. Ah, eu comprei um remédio manipulado, o farmacêutico que manipulou estava meio sonolento, ele preparou os recipientes, mas ele esqueceu de adicionar o fármaco. Como é que chama, gente? Quando eu tomo uma formulação que tem os recipientes, mas não tem o fármaco. Você compra um xarope e ele tem água, açúcar, corante, conservante, docinho, parece o xarope de sempre, mas a indústria teve um erro grave de produção, ela não adicionou loratadina. Ela só colocou os recipientes. O que você está tomando? Como é que chama essa formulação que não contém o fármaco? Placebo. Placebo. Ela é uma fraude, né? Ela não tem a molécula farmacologicamente ativa. Está achando que está tratando e não está tratando. Um fármaco, um medicamento cuja formulação não contém o fármaco é um placebo. Ele só é usado em situações de estudo, tá? Então, estudos clínicos, eu posso dividir em 2 grupos os pacientes que estão sob estudo e dar o placebo para um grupo, ou seja, ele achar que está sendo tratado, e dou para o outro grupo fármaco combinado com os recipientes. Esse grupo vai estar efetivamente sendo tratado, vai estar em contato com o fármaco. E aí eu avalio as respostas nos 2 grupos. Então, o placebo é uma figura permitida para o ambiente de estudo clínico, né? Agora, usar placebo, agora vender placebo, né, comercializar um medicamento sem fármaco é crime. Né? Isso pode fechar uma indústria farmacêutica, por exemplo. Perigosíssimo, tá? Pode matar pacientes, porque a pessoa pensa que está sendo tratada e ela não está sendo tratada, a doença dela está progredindo. Então, é muito perigoso. Inclusive, um dos testes mais importantes de controle de qualidade na indústria, quando o medicamento vai ser liberado para o mercado, tem uma equipe que vai fazer um teste justamente para saber se o fármaco está ali. É teor que chama esse teste. Ele faz um teste para verificar num determinado aparelho lá, normalmente num HPLC, numa cromatografia líquida, né, de alta eficiência. Ele vai fazer esse teste para ver, tem a dose aqui? A quantidade necessária foi adicionada? Está a mais? Está a menos? Tem uma faixa a mais ou a menos do que a dose que é aceitável. Mas também não pode ser muito mais nem muito menos da dose, senão o medicamento é reprovado. Aí o lote todo pode ser reprocessado ou até mesmo pode precisar ser descartado, se o reprocesso não for possível. Alguém ia perguntar alguma coisa? E parece que eu vi alguém falando alguma coisa. Não? Oi. Professor. A respeito do anticoncepcional, esses que são de ciclo, que no final do ciclo eles não têm o fármaco, eles não têm ou é reduzido? É porque o ciclo menstrual, ele é considerado de 28 dias, mas algumas mulheres gostam de tomar a medicação 28 dias, porque elas não gostam de menstruar. Então, elas tomam durante todo o tempo e, com isso, elas não menstruam. Outros preferem fazer a tomada de 21 dias. Elas tomam durante 21 dias, depois elas param por 7 dias para menstruar. Aí, naqueles 7 dias, ela tem um evento menstrual normal, depois ela retoma a tomada da medicação. Nesses 7 dias, antigamente a mulher ficava sem tomar. O que acontecia? Quando o dia dela voltar, ela esquecia, que ela ficava uma semana sem tomar, no dia de voltar ela esquecia, e aí tinha risco de gravidez. O que a indústria fez para resolver isso? Hoje ela põe 28 comprimidos na caixinha. Durante 21 dias tem hormônio nos comprimidos. No 22º ao 28º dia, não tem. Ela está tomando placebo. Qual é o objetivo disso? É só para ela não esquecer, para ela manter o hábito de tomar todos os dias. Assim, ela não, no dia de voltar, ela não esquece, porque ela não tem essa parada. Antigamente tinha, essa parada complicada. A mulher tem que ser muito organizada para ela não perder esse dia da volta. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caso também é placebo? Nesse caso, nos 7 dias ela está tomando medicação sem os hormônios. Só mesmo para ela manter o hábito diário de tomar a medicação e não ficar esse intervalo de 7 dias sem medicação. Tá bom? Então, a caixinha vem com 21 comprimidos contendo hormônio, 21 formulações corretas, né, do fármaco, mais recipientes,
e 7 dias de placebo. Só recipiente. Tem hormônio. Esse é um bom exemplo de placebo que é comercializado. Porque ele tem uma justificativa, né, técnica, para ele estar ali. Para realmente ela manter o hábito de tomar todos os dias. Gente, essa formulação, eu dei exemplo para vocês de comprimido, de xarope, então já ficou claro para vocês que essa formulação ela pode resultar num resultado sólido. Eu posso ter um pó, esse pó eu posso comprimir e gerar um comprimido. Ou esse pó, se não der para comprimir, eu posso guardar ele dentro de uma cápsula e gerar uma cápsula. Ou eu posso pegar esse pó e pôr dentro de um sachê. Comprimido, cápsula, sachê, a gente chama de forma farmacêutica. É a forma pela qual a formulação está me sendo apresentada. Então, olha, a minha formulação era fármaco sólido com recipientes sólidos, então ela resultou num pó. Se eu comprimir esse pó, eu gerei um comprimido, forma farmacêutica. É a forma como eu estou adquirindo a minha formulação, ó, comprimida na forma de um comprimido. Ah, não deu para comprimir, eu peguei esse pó, fármaco mais recipientes, e pus dentro de uma cápsula, então a minha forma farmacêutica é cápsula. Não, eu peguei, era muito pó. Não dava para pôr dentro de uma cápsula, ficaria uma cápsula gigante. O que eu fiz então? Pus dentro de um sachê. Ou dentro de um frasco ampola. Joguei o pó ali dentro. Então, as formas farmacêuticas são as formas pela qual a formulação me é apresentada e é comercializada. Ah, a minha formulação, gente, era um fármaco mais recipientes, mas entre esses recipientes tinha água. Isso resultou numa formulação líquida. Ora, se ela é líquida, como é que ela vai ser me apresentada? Ou como um xarope, pode ser como um colírio, pode ser como uma solução otológica para o ouvido ou para o nariz. Eu posso também ter... O que mais que eu posso ter de líquido? Eu posso ter umas soluções, formas farmacêuticas líquidas, mas pastosas. Aí elas vão vir normalmente dentro de bisnagas. Aí eu vou ter pomadas, cremes, géis, dentro de frascos, dentro de pomada, dentro de bisnagas, né? Aí muda a minha embalagem, que agora a formulação não é mais sólida nem líquida, ela é pastosa. E eu tenho, inclusive, gente, formulações em que um dos recipientes é um gás. O fármaco é carregado por um gás. Isso vai me gerar uma formulação gasosa. Opa, eu tenho formulações nos 3 estados, então, sólidos, líquidos e gasosos. E nos líquidos eu ainda tenho as pastosas, né? As pomadas, os cremes, os géis. Alguém sabe um exemplo de medicação que a gente usa e que o recipiente é gasoso, então a formulação é gasosa, o fármaco é carregado por um gás? Quem sabe me dar um exemplo? De um medicamento cuja formulação é gasosa. O medicamento aerosol, que é o, sei lá, o gelol. Isso, gelol, um ótimo exemplo. Esses medicamentos anti-inflamatórios para a pele. Aquelas medicação de bombinha para asma. Isso, para asma, né? Para asma, os broncodilatadores, os anti-inflamatórios, a budesonida, o salbutamol, eles são aspergidos na nossa garganta por um gás, um aerosol, que carrega esses fármacos, e aí você inala eles, e o objetivo é que eles sejam conduzidos até a sua árvore respiratória, né, até brônquios, bronquíolos, alvéolos, e é ali que eles vão ter efeito farmacológico, né, o sítio de ação deles é a árvore respiratória. Então, tem formulações nos 3 estados da matéria, vai depender da minha combinação fármaco com recipiente. E muitas vezes o meu fármaco é sólido, pode acontecer do meu fármaco ser líquido. E aí os meus recipientes é que vão determinar. Se o meu recipiente for um aerosol, um gás, meu fármaco vai ser carregado por esse gás. Se for água, o meu fármaco vai ser diluído nessa água. Se for, pode ser uma solução oleosa, gente? Pode. Algumas soluções injetáveis, por exemplo, intramusculares, entre os recipientes tem algum tipo de óleo. E aí o fármaco fica diluído nesse óleo. Essas formulações eu vou fazer sempre que o meu fármaco não for solúvel em água. Então não dá para eu fazer uma injeção com ele, nele precipitaria uma intravenosa, ele precipitaria em água. E a intravenosa, o recipiente tem que ser água, para eu aplicar diretamente no sangue. Então, nesse caso, não dá para aplicar diretamente no sangue, porque o fármaco não é solúvel em água. Então, eu vou diluir em uma solução oleosa, recipientes oleosos, gera uma formulação oleosa,
E aí, se ela é oleosa, eu não posso aplicar dentro da veia, direto, endovenoso, mas eu posso aplicar dentro do músculo, né? Posso aplicar subcutâneo, então eu posso ter essa opção de fazer uma formulação também com recipientes oleosos. A forma farmacêutica, então, gente, é a forma como a formulação foi comercializada. Então, ela pode ser comercializada como um comprimido, uma cápsula, um xarope, um colírio, um spray, um gás, um sachê, uma ampola, uma bisnaga, né, uma pomada, um creme. A forma farmacêutica, muitas vezes, ela já te indica de forma intuitiva a via de administração. Então, você não vai ver facilmente uma pessoa pegar um comprimido e ficar esfregando o comprimido na pele, né? A pessoa, por uma associação óbvia, ela olha para um comprimido, ela já entende que a via de administração de um comprimido é pela boca, ela deve engolir aquele comprimido, ou seja, a forma farmacêutica do comprimido, cápsula, é para a via o quê? Oral. A via de administração de fármaco, gente, é a via pela qual a forma farmacêutica vai entrar no seu corpo. Então, a forma farmacêutica entrou no meu corpo pela minha boca é oral. Eu apliquei a forma farmacêutica sobre a minha pele ou sobre as minhas mucosas da boca, da vagina, do reto, essa formulação é tópica. Pode ser retal, pode ser intravaginal, pode ser tópica aqui sobre a pele, sobre a mucosa da boca, mas é tópica. Ela está sendo administrada superficialmente, ela tem que atravessar o epitélio para cair na corrente sanguínea. O epitélio da boca, o epitélio do reto, o epitélio da vagina, o epitélio da própria pele. Então, essas formulações são consideradas tópicas. Até a via pulmonar é considerada tópica, porque ela tem que atravessar o epitélio do pulmão, a parede dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos, para chegar na corrente sanguínea. Então, até ela é uma via tópica, porque a medicação está entrando em contato direto com o epitélio ciliar da árvore respiratória, e tem que atravessar esse epitélio para cair na corrente sanguínea. A via parenteral é uma via muito extensa. Parenteral, gente, é um termo que a gente usa para qualquer formulação, qualquer forma farmacêutica que precisa ser injetada no nosso corpo. A gente pensa imediatamente no endovenoso, né? Injetar dentro do sistema circulatório diretamente. Mas cuidado, também existem outras formas. Existe, por exemplo, o intraarterial. O enfermeiro tem que ter uma capacitação específica para fazer a intraarterial, porque se as veias são superficiais, a gente consegue ver as veias, né? Elas são bem superficiais, logo abaixo da nossa pele, a gente consegue até tocá-las. Já as artérias não, elas são profundas, elas não estão aqui visíveis superficialmente, então é uma aplicação mais profunda, precisa de um conhecimento de anatomia do sistema circulatório para você acertar uma artéria, precisa de um curso específico para você conseguir fazer isso. Eu também posso injetar medicações em músculos, posso injetar medicações embaixo da pele, que são as 3 vias mais comuns, né? Endovenosa, intramuscular, subcutânea. Mas além delas, gente, ainda existem outras, tá? Eu posso aplicar a medicação dentro de uma articulação, por exemplo, no joelho. Eu posso aplicar dentro de uma articulação. Posso aplicar dentro de uma cavidade do corpo, como o abdômen, o tórax. Posso aplicar dentro de ossos, uma aplicação direta na medula óssea, no interior dos ossos. Posso fazer uma aplicação no líquido cefalorraquidiano, quando eu quero que o medicamento atinja direto o sistema nervoso central, aquela aplicação que a gente chama de intrarraquidiana ou intratecal, mas também uma aplicação muito delicada. Se não me engano, no Brasil, no exterior enfermeiros também fazem, mas se não me engano, no Brasil apenas médicos fazem, que é essa aplicação da medicação direto no líquido cefalorraquidiano, no espaço entre as meninges. E também tem outras, né, de administração, nas mucosas do olho, do nariz e do ouvido, eu posso aplicar medicação. Tem medicações tópicas para locais específicos, como o couro cabeludo. Tem shampoos, né? De certa forma também são tópicos, shampoos antifúngicos, por exemplo. Apenas um alerta que eu faço para vocês, profissionais da saúde, é que quando estiverem lidando com pessoas com baixo nível de educação,
pessoas mais simples, tem que ser muito cuidadoso na hora de explicar essas coisas, tá? Porque existem formas farmacêuticas que podem induzir ao erro. Então, por exemplo, a gente tem comprimidos e cápsulas que são intravaginais. Se é uma mulher, uma senhora mais simples, com menor nível de educação, tem que deixar muito claro como ela deve aplicar essa medicação. Deixar claro que é intravaginal, do contrário, ela vai tomar. Porque ela vê comprimido, ela vê cápsula, ela entende que é para tomar, e não é. Então, algumas pomadas também são intravaginais, então tem que deixar claro como é que é feita essa aplicação, porque do contrário, ela vai passar essa pomada de forma tópica. Para asma, alguns dos medicamentos da asma podem vir numa cápsula, mas aí você põe essa cápsula dentro de um dispositivo e usa esse dispositivo, ele fura a cápsula e injeta o conteúdo dela junto com um gás lá para os seus pulmões. Está claro também, se for a primeira vez que a pessoa compra, ela está comprando uma cápsula, ela não entende que tem que pôr no aparelho, ela acaba tomando essa cápsula. Quando a forma farmacêutica tem muita tecnologia associada, como é o caso dos antiasmáticos, que vem com um aparelhinho, ou de um creme intravaginal que tem que ser aplicado, quando tem esses acessórios, é importante que a gente explique muito bem como a pessoa deve usar, do contrário, ela usa de forma incorreta e pode prejudicar a saúde dela, pode não tratar efetivamente a doença. Enfim, é uma forma de uso irracional, né, de uso incorreto do medicamento. Por fim, gente, esse medicamento vai dar origem, depois de por exemplo, num processo de pesquisa, né? Eu encontrei o fármaco, encontrei os recipientes que se combinam com ele, gerei uma forma farmacêutica, essa forma defini uma via de administração, fiz os testes em seres humanos e cheguei no meu medicamento. Esse medicamento, gente, a primeira vez que ele é comercializado, ele é chamado de medicamento novo. Só que depois, esse medicamento novo, olha como é que funciona. Para você descobrir um fármaco, combinar ele com recipientes, gerar uma forma farmacêutica, testar em seres humanos, conseguir aprovação da vigilância sanitária e conseguir, enfim, colocar esse medicamento no mercado, alguém sabe quanto tempo demora? Do dia que eu descobri a minha molécula até o dia que eu, enfim, consegui transformar ela num medicamento que pode ser vendido no mercado? Uns 10 anos? 20, em média, tá? 20 anos, da descoberta da molécula até a transformação dela, de fato, num medicamento. Tá vendo que a molécula, o fármaco, é muito diferente do medicamento? O fármaco é só um dos componentes do medicamento. Eu vou associar esse fármaco em recipientes, demorar muito tempo até eu achar uma combinação ideal de recipientes, porque, gente, o recipiente ele deve estar combinado com o fármaco, mas de forma nenhuma ele pode reagir com o fármaco. Ele pode alterar o fármaco, né? Então ele tem que proteger o fármaco e não reagir com ele e alterá-lo. Então eu tenho que achar uma formulação, depois que eu acho essa formulação, eu começo uma bateria de testes. Eu testo em células, eu testo em animais, depois eu testo em seres humanos em 3 fases. Dei a sorte de ser aprovado em todos esses testes, aí eu vou submeter uma documentação de todos esses para a vigilância sanitária do país, aqui no Brasil, para a Anvisa. A Anvisa vai analisar, ela pode demorar meses, anos para fazer isso. Quando ela termina a análise, ela me devolve uma resposta. Ok, autorizei. Ela pode dizer, não achei seus testes adequados, não autorizo. Se ela disser isso, você senta e chora, né? Tem 20 anos que eu estou estudando isso, eu já gastei milhões de dólares. Não, mas não está bom. Os testes não estão adequados. Acontece muito. E a indústria farmacêutica tem todo aquele investimento jogado fora, se ela não conseguir reverter essa situação. Se ela conseguir a aprovação, ela vai comercializar. Ela pode vender, começar a produzir industrialmente, em larga escala, e vender naquele mercado. No caso do Brasil, se ela receber a autorização da Anvisa. Só que daí, gente, já foram 20 anos e cerca de 500 milhões de dólares investidos. Olha que dureza. Eu posso fazer esse investimento massivo, ficar anos dando essa molécula e no final receber um não. Ou, se eu receber um sim, qual é a vantagem? O que vai acontecer? O prazo para esse fármaco mais recipientes de fato ser comercializado são 10 anos
desenvolvendo a fórmula, fazendo os testes. Mas por que eu falei 20? Porque 20 anos é o prazo da patente que o fabricante vai ter. Do dia que você, se você, por exemplo, começa a estudar uma molécula nova e descobre uma nova molécula farmacológica, você vai pedir patente dela agora, em setembro de 2020. Por que você vai pedir patente dela agora? Porque você descobriu uma molécula nova, você tem que pedir patente para todo mundo saber que ela é sua. Você descobriu ela, você tem direito sobre ela. Pede a patente hoje. Só que de hoje, até você conseguir transformar ela num medicamento, de fato, que possa ser comercializado, vão 10 anos. Pelo menos, em média, 10 anos. Posso fazer menos que isso? Posso. Posso fazer um pouco mais que isso? Também posso. Vai depender do seu estado, da sua sorte aí, do seu processo de desenvolvimento do medicamento. Para conseguir uma aprovação, vou pôr no mercado. Por que eu estou falando 20 anos? Porque 20 anos é o tempo da patente. Então, como é que o mercado mundial premia esse cara que pesquisou esse fármaco durante 10 anos, conseguiu transformar ele numa forma farmacêutica, fez os testes em seres humanos, gastou 500 milhões de dólares. Como é que eu premio esse cara? Eu concedo o registro do medicamento para ele vender no mercado e dou para ele mais 10 anos de exclusividade no mercado. Se ele gastou 10 anos para desenvolver, mais 10 anos para ele comercializar como exclusividade mundial, gente. Olha que fantástico. Então não tem que ficar com dozinha, não. Fala, nossa, ele gastou 500 milhões, que só vai ter 20 anos de patente. Mas esses 10 anos são mais que suficientes para ele tirar esse investimento de volta. Ah, e se eu gastar só 8 anos para transformar o meu fármaco num medicamento? Se eu gastar só 8 anos com esses estudos todos, ótimo, você vai ter mais 12. O total são 20, entendeu? Da data da descoberta do fármaco até o fim da patente. Quando a patente cai, o que acontece? Esse fármaco, que só você podia comercializar, porque você descobriu ele 20 anos atrás, depois de 20 anos, você perde a patente dele, e a patente dele fica pública. O que vai acontecer? Todos os seus concorrentes que quiserem lançar medicamentos usando esse fármaco, podem, a partir de então. E é nesse momento que surgem os genéricos e os similares. Quem são os genéricos e os similares? São cópias desse medicamento original. Então, alguém desenvolveu, descobriu a molécula, combinou com recipientes e gerou um fármaco novo. Depois de 20 anos, quando a patente dele cai, ele deixa de ser chamado de novo e passa a ser chamado de medicamento de referência. Ele era medicamento novo, só tinha ele. Quando a patente dele cai, ele vira referência. Referência para quem? Para as cópias. Ele é o medicamento que será copiado, gerando similares e genéricos. Então ele passa a ser um medicamento de referência. Referência por quê? Porque é ele que vai ser copiado. Um medicamento, gente, para a gente então separar, por fim, o conceito de medicamento e de fármaco, o medicamento ele contém, quando você compra um medicamento, ele contém, seja ele genérico, similar ou de referência. Quando você compra um medicamento, você está comprando uma formulação numa forma farmacêutica. FF, forma farmacêutica. Essa forma farmacêutica contém o quê? Fármaco e recipientes. Então, esse é o motivo de você comprar o medicamento. Você está comprando uma formulação. E dessa formulação, você não está preocupado com os recipientes. Você está preocupado com a água, com a essência e com o açúcar do xarope. Você está preocupado com o fármaco. Está comprando um fármaco. É a grande razão de ser do medicamento, que está aqui na formulação, junto com os recipientes. Você está comprando uma forma farmacêutica, você está comprando comprimidos, você está comprando uma pomada, você está comprando um gel, um shampoo, você está comprando uma formulação numa forma farmacêutica. Essa formulação, gente, ela sempre vem, essa forma farmacêutica, ela está sempre dentro de uma embalagem primária. Quem é a embalagem primária? É o material de embalagem que está em contato direto com a formulação, com a forma farmacêutica. Cápsulas e comprimidos, gente. Qual que é a embalagem primária mais comum? Blister? O blister, né, que muita gente chama de cartela, é aquele material plástico onde os comprimidos estão acondicionados. Normalmente pode vir 10, 20, 30, dependendo da caixinha, pode vir mais de um blister, que as pessoas chamam de cartelinha, né, que é um termo mais popular. Mas o termo correto é blister, tá? O termo mais técnico é blister. Então, o blister é a embalagem primária. Quem é a embalagem primária do xarope?
O frasco. O frasco com o qual o xarope está em contato direto. Quem é a embalagem primária da ampola, do injetável? Não é a própria ampola? A ampola. O vidro ali da ampola, ele está em contato direto com a formulação. Então, embalagem primária é aquela que está em contato direto com a formulação. Alguém consegue me dar duas características muito importantes da embalagem primária? Uma coisa que ela deve fazer e uma coisa que ela não pode fazer de forma nenhuma. O que a minha embalagem primária não pode fazer de jeito nenhum? O que ela deve fazer em relação à minha forma farmacêutica, à minha formulação? Eu acho que ela deve proteger, né, o medicamento e não deve deixar entrar bactéria, alguma coisa assim na Proteger. Todo medicamento tem um tempo de prateleira, né? Ele tem uma validade, que normalmente são 24 meses. É papel da embalagem primária proteger a forma farmacêutica durante esse tempo. Se eu estou comprando um medicamento na farmácia, ele já está há 18 meses lá na prateleira. Quando eu abro a caixinha e pego o blister, eu quero ver os meus comprimidos todos intactos. Eu quero ver eles esfarelando, quebrando, úmidos, cheios de fungo. Eu não quero comprar assim, eu quero comprar eles intactos. Então, o meu blister tem que ter protegido a integridade física e química do meu comprimido durante esses 18 meses de prateleira que ele estava lá na prateleira da farmácia. Exposto a diferentes temperaturas, a diferentes condições de umidade. Olha que difícil. O blister tem que proteger com a umidade. Aqui, proteger contra a umidade aqui em Goiás é fácil, professor. Nossa umidade é baixíssima, super seco. Mas é proteger contra a umidade lá em Manaus, onde o ar é extremamente úmido. Então, e temperatura? Não, aqui lá no sul é tranquilo, a temperatura é amena, mas é proteger contra a temperatura lá em Cuiabá, lá em Teresina, onde os 35 graus são comuns quase que o ano todo, de temperatura ambiente. Então, a forma farmacêutica tem que garantir isso. Quando o frasco do xarope tem que protegê-lo do ambiente. Eu não quero que o oxigênio entre lá dentro e oxide o meu xarope. A hora que eu for tomar, ele está preto, mal cheiroso. Então, não. Uma coisa que a embalagem primária deve fazer é proteger a formulação, a forma farmacêutica. O que ela não deve fazer de forma nenhuma, gente, é reagir com a forma farmacêutica. Tá? Então, eu tenho que escolher uma embalagem que não reaja com a formulação de maneira nenhuma, com nenhum componente dela. O vidro do meu frasco, o plástico do meu blister, do meu frasco, não deve reagir com a minha forma farmacêutica de maneira nenhuma, com nenhum dos ingredientes da formulação, nem com os recipientes e muito menos com o fármaco. O fármaco tem que ficar intacto. Eu tenho 10 miligramas de loratadina dentro desse xarope, daqui a 12 meses eu tenho que ter 10 miligramas lá dentro, do mesmo jeito, protegida. Não pode ter reagido nem com os recipientes, nem com o primário. Professor? Oi. No caso da cápsula, então, ela se torna uma embalagem. Olha, eu tenho até que verificar na legislação, porque eu acho que a cápsula já foi embalagem, já foi considerada embalagem, e hoje ela é considerada recipiente. Ela é considerada parte da formulação. O fármaco está ali dentro e os ingredientes que formam a cápsula são recipientes. A mudança foi essa, ela já foi embalagem e virou recipiente. Só tem que confirmar isso se não foi o contrário, mas eu acho que não. Ela já foi embalagem e hoje ela é considerada recipiente. Parte da formulação. Tá? Ela não é mais e ela não é embalagem primária de jeito nenhum, né? A cápsula está sempre dentro de uma embalagem primária, ou um frasco, ou dentro de blister. Gente, além da formulação e da embalagem primária, quando você adquire um medicamento, você está comprando também uma bula. É um texto técnico com uma série de informações importantes. Além da bula, você está comprando tudo isso, embalagem primária, bula e forma farmacêutica, tudo isso está dentro de uma embalagem secundária. O que é embalagem secundária, gente? Secundária porque ela não está em contato direto com a formulação. Ela está acondicionando a bula e a embalagem primária, que é a que contém a formulação. O que é embalagem secundária? Papel, é o papelão, é a caixinha. Então, a embalagem secundária é a caixinha. Você abre, dentro dela tem embalagem primária,
Pode ser um frasco, um blister, frasco de plástico, frasco de vidro. E além da embalagem primária contendo a formulação ali dentro, a forma farmacêutica, você tem uma bula. Quem são os acessórios? Os acessórios podem ou não estar presentes, depende muito da forma farmacêutica. Quando você compra um xarope, gente, você abre a embalagem secundária, a caixinha, você vai ver uma bula, você vai ver uma embalagem primária, que é um frasco de vidro ou de plástico, e dentro desse frasco está a forma farmacêutica, que é o xarope, um líquido. Qual é o acessório que sempre vem junto com o xarope? O que mais que você encontra quando você abre a caixinha? Aquele copinho de dosagem. O copinho é um acessório, tá? Nem sempre os acessórios estarão presentes. Numa pomada intravaginal, a mulher, quando ela abrir a caixinha, ela vai ver uma série de aplicadores para ela conseguir aplicar dentro da vagina a dose de pomada que ela deve aplicar. Agora, no caso dos injetáveis, né? Todo injetável vem como acessório junto. Qual é o acessório dos injetáveis, gente? A seringa. A seringa, né? A agulha, o êmbolo ali, a seringa como um todo. Ela é o acessório. Tem adaptadores para os nasais, né? Para os antiasmáticos, você coloca na boca. Alguns, né, vão ter uma tampa específica e pode ter, por isso que o termo é acessório, né? Porque nem sempre eles vão estar presentes. Se você comprar, por exemplo, Novalgina, né, de pirona, não vai ter gotas. Você vai abrir a caixa, vai ter o frasquinho contendo a solução, a forma farmacêutica, a solução oral, contendo dipirona e recipientes. Vai ver bula e só, não tem acessório. Então, o acessório não é obrigatório, tá? Algumas formas farmacêuticas não o terão. Eu posso comprar, vocês podem inclusive às vezes a indústria dá umas indústrias aí que dão um migué, ela te vende um injetável, e aí a hora que você vai verificar, não tem seringa. A seringa é a parte, você tem que comprar a seringa também. E em alguns casos, não. Já dentro da embalagem já vem a seringa. Então, alguns acessórios são obrigatórios, né? Por exemplo, se o xarope, ele vai te dar em ml. Então, você tem que tomar 8, 5, 10 ml. Como é que você vai mensurar isso na sua casa? Então, ele tem que vir obrigatoriamente com um copo dosador para você fazer o uso. É o caso da pomada intravaginal. Obrigatoriamente, ela tem que vir com aplicador. Porque como é que ela vai fazer essa aplicação, né, dentro da vagina se ela não tem um acessório, uma estrutura para fazer isso? Então, gente, quando vocês pensarem, olha como o termo medicamento é diferente de fármaco, gente. Né? Medicamento é isso aqui tudo, ó. Quando você compra um medicamento, um produto tecnicamente elaborado, com finalidade preventiva, paliativa, curativa, diagnóstica, está comprando isso aqui tudo. Está comprando uma forma farmacêutica dentro de uma embalagem primária, acondicionada numa embalagem secundária, junto com uma bula, e pode ou não estar associada a acessórios. É isso tudo que você está comprando. O medicamento é caro, né? Por isso, porque você está comprando uma série de itens. E desses itens todos, o mais importante é a forma farmacêutica. Por quê? Porque na forma farmacêutica está a sua formulação, está o seu fármaco. E o seu fármaco é a razão de ser de você comprar o medicamento. É ele que vai ter efeito farmacológico. Então, vamos lá. Você desenvolveu o seu medicamento novo. Passaram-se 10 anos, né, você conseguiu o registro e começou a comercializar ele. Os próximos 10 anos, só você vende ele no mercado mundial. Olha que delícia. Todo dinheiro que você vai ganhar, exclusividade mundial por 10 anos. Depois que passar 20 anos da data que você pediu a patente da molécula, 20 anos depois, a patente cai. Aí todos os seus concorrentes podem te copiar. Como é que eles vão te copiar? Eles vão gerar genéricos ou similares. Alguém sabe a diferença de um genérico para um similar? Eu acho que seja o preço. O preço pode ser diferente. Professor, eu acho que similar é a mesma composição, porém de outro laboratório,
com a mesma eficácia. Pode haver alguma mudança na composição dos fármacos. O genérico ele tem que ter a comprovação de bioequivalência e biodisponibilidade, que o similar não é exigido. Também. Durante um período, essa comprovação, o que o genérico tem que fazer, gente? O genérico surgiu a partir de uma lei de 1999 ainda. E o genérico, qual que era o objetivo dele? O que essa lei dizia? Que a nossa indústria podia copiar a indústria brasileira e qualquer outra indústria, mas inicialmente foi a brasileira que fez isso, a indústria nacional, porque a indústria nacional não tem dinheiro para desenvolver medicamento novo, porque o investimento é longo e o custo é alto. São 500 milhões de dólares, não é o tamanho desse investimento. O custo é alto. A nossa indústria ela não tem nem dinheiro e ela ainda não tinha, agora ela está começando a tentar fazer isso, mas ela não tinha no passado expertise, know-how para desenvolver medicamento novo. Então, o que ela faz? Ela espera cair a patente do medicamento original e ela copia ele. O que ela está copiando, gente? Ela tem uma equipe de farmacêuticos voltados para... O fármaco a gente não precisa pesquisar, né? A gente já sabe qual é, porque o medicamento de referência ele tem que falar. Olha, o meu fármaco é loratadina e a dose é 10 miligramas por comprimido. Então, essa informação ela tem que dar. O que o técnico da indústria de genérico tem que fazer? Ele tem que descobrir quais recipientes ele deve combinar. A bula até traz os recipientes usados pelo referência. Ela só não diz em quantidade. É como se você pegasse uma receita de bolo onde tem todos os ingredientes que você deve usar para fazer aquele bolo, mas não tem quantidade de nada. Ah, mas aqui, eu sei que nesse bolo vai, além da essência, vai farinha, ovo, óleo, açúcar. Mas quanto de farinha? Quanto de ovo? Quanto de óleo? Quanto de açúcar? Então, é esse o desafio de um farmacêutico da indústria de genéricos. Ele sabe quanto de fármaco ele tem que colocar e qual é o fármaco. Porque a referência já informa isso. Mas ele não sabe qual é a composição de recipientes, qual é a quantidade de cada um. Ele tem que conseguir copiar essa formulação. E não basta ele copiar e falar, copiei, gente, consegui, acreditem em mim. Não funciona assim. Ele tem que pegar essa forma farmacêutica que ele copiou e fazer um teste clínico. O que significa teste clínico? O genérico, a gente é submetido a um teste com os seres humanos. O que significa isso? Eu pego um grupo de indivíduos que tomam o meu genérico, a minha cópia, e um outro grupo que está tomando o medicamento que eu copiei, por referência. Ambos tomam. Um grupo toma o genérico, o outro toma o referência. E o que eu vou analisar nos dois? Eu vou analisar isso aqui, ó. Nós estudamos biodisponibilidade. Quanto da dose do medicamento tomada que de fato chegou na circulação sanguínea? É isso que eu olho num teste para poder aprovar ou não um genérico. Quanto da dose do meu genérico chegou na corrente sanguínea? Foi a mesma do referência? Se foi, gente, eu vou dizer que o meu genérico é bioequivalente ao referência. Ou seja, a biodisponibilidade do meu genérico é semelhante ao do referência. A quantidade do referência que chega na minha circulação sanguínea é a mesma do genérico. O que eu estou provando, gente? Que o meu genérico chega no meu sangue tal qual o referência. Ou seja, que ele vai fazer o mesmo efeito, porque é a mesma parte. Eu estou copiando tudo. Só que não basta eu copiar e falar, gente, copiei e eu dei conta. Não, eu tenho que provar que o meu fármaco cópia, absorve do mesmo jeito, é metabolizado do mesmo jeito, e a fração da dose que chega para o meu corpo é a mesma. Conseguiram entender isso? Que o meu genérico ele passa por esse teste, e que esse teste não é feito em célula nem em animal, não. É feito em gente, é feito em seres humanos. Esse teste é um teste de bioequivalência. Eu estou querendo dizer se o meu genérico é bioequivalente ao meu medicamento de referência. Se a quantidade do genérico que chega no sangue é a mesma do referência. E para isso eu pego um grupo, eu pego 24 pessoas. Para 12 eu dou o meu genérico, para outras 12 eu dou o meu referência. E eu vou olhar no sangue dessas pessoas quanto que chegou do referência, quanto que chegou do meu genérico. Se o meu genérico chegar em quantidade muito maior que o referência, ele é reprovado, ele não pode ir para o mercado. Ele só vai para o mercado se ele passar nesse teste.
Por isso que esse teste chama bioequivalência relativa. Por quê? É do meu genérico relativo ao meu referência. O meu genérico tem que se mostrar tão bom quanto o referência, o medicamento original. E se ele provar isso, gente, ele pode ir para o mercado em condições de igualdade. Falar, professor, então o genérico, qual é a outra vantagem? Ele prova no estudo clínico que ele tem o mesmo desempenho da referência? Prova. E por que eu devo? Qual é o outro motivo? Qual é o motivo para comprar genérico? Principal é porque o genérico foi feito para ser mais barato, para o medicamento se tornar acessível para as camadas mais pobres da população. Mas, inclusive, quem tem dinheiro pode comprar genérico? Pode. Se ele não quiser gastar mais dinheiro, se ele quiser economizar a grana, ele pode comprar o genérico também. Mas, claro, o genérico não foi pensado para os ricos, ele foi pensado para os pobres. E não é porque foi pensado para os pobres que ele é ruim. Ele passa por um teste criterioso para provar que ele não é ruim. O genérico, por lei, gente, anotem aí, tem que estar 35% mais barato que o referência. 35% mais barato que o medicamento de referência. Então, se o medicamento de referência está custando R$100, o máximo preço que um genérico pode ser vendido para o consumidor é R$65. Ele tem que estar 35% mais barato. Ah, meu medicamento de referência custa R$10 só. É baratinho. O genérico tem que ser ainda assim mais barato? Tem, por lei. Ele tem que custar R$6,50 no máximo, então. E muitas vezes custa muito menos, tá? Inclusive, menos que 65%. Então, o genérico, por lei, tem que estar 35% mais barato por referência. Dúvidas até aí, gente? Pergunta rapidinho aqui para acabar. Professor, Oi. só que existem outros mercados, casos similares, que são considerados referências. E tem alguns genéricos que vêm mais caros do que esses similares considerados referências. Olha, eu não ouvi direito a sua consideração, que tá chiando aí. Fala mais. Só um minutinho. Existe hoje no mercado alguns similares que são considerados referências. Então, por isso, existem alguns genéricos hoje que estão mais caros do que esses referências similares, no caso. Não, calma, vamos entender isso aí. Não é assim, não. O medicamento de referência, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, vamos pegar um medicamento de referência, o sulfato de salbutamol. Esse medicamento é que as marcas usam para broncodilatar, para melhorar a respiração. Esse medicamento aqui, ó, sulfato de salbutamol é um fármaco, né? E aí a marca dele é Aerolin. Esse medicamento pode ter uma marca. Eu acho que você deixou o seu áudio aberto. Se você puder só fechar para nós. Nossa, Thiago, agora? Se você puder só fechar para nós. Vamos lá, aqui, ó. Aerolin. Aerolin é uma marca. A marca do fármaco da GlaxoSmithKline. A GlaxoSmithKline é uma das grandes indústrias farmacêuticas do mundo. Se não me engano, a origem dela é inglesa. É uma das mega farmacêuticas do planeta, uma das 5 maiores, possivelmente. Ela descobriu a molécula sulfato de salbutamol, ela teve patente dela durante muito tempo, depois de 20 anos a patente do salbutamol caiu. Então, durante muitos anos, só existiu no mercado a Aerolin, apenas o produto da GlaxoSmithKline. Depois de 20 anos, a indústria farmacêutica brasileira, aqui tem um exemplo, ó, o Teuto, um laboratório nosso aqui de Anápolis, depois que caiu, não só o Teuto, mas todas as indústrias farmacêuticas do Brasil e do mundo estavam permitidas, ou seja, poderiam copiar o medicamento da GlaxoSmithKline, o Aerolin, e gerar cópias genéricas. A cópia genérica, ela tem uma diferença no Brasil, ela não pode ter marca, ela não pode ter um nome fantasia, ela tem que se chamar, ela tem que ser nomeada pelo nome da substância. Então vocês vão ver, ó, que não tem nome de marca, ela se chama sulfato de salbutamol. Mesmo ativo, né? Porque o genérico é uma cópia, ele tem que copiar o fármaco, ele tem que copiar os recipientes, a forma farmacêutica, ele copia tudo. A bula dele é uma cópia da bula do referência, é uma cópia. E ele tem que vir escrito aqui, ó, G de genérico, né? Com essa tarja amarela para a população identificar. E esse produto aqui, ele tem, como ele é uma cópia,
E tem que ser obrigatoriamente 35% mais barato do que esse cara aqui. Esse cara aqui não tem limite de preço porque ele é o desenvolvedor, né? Ele pode comprar o preço que ele quiser pelo medicamento dele. Só que se você copia, você tem que estar 35% mais barato. O que vai acontecer? O que aconteceu no Brasil quando o genérico foi lançado? Houve uma campanha de difamação contra o genérico. Quem promoveu essa campanha, não sei. Quem interessava de difamar o genérico, não sei. Mas se propagandeou que o genérico não prestava, que o genérico não era seguro, que o genérico era um medicamento. E eu já mostrei para vocês que o genérico passa por um teste rigoroso para provar que ele chega na circulação sanguínea do mesmo jeito que o referência. O que aconteceu? Muitas pessoas chegam na farmácia e aí o que vai reforçar na cabeça do brasileiro? Ele chega, isso aqui custa 6, isso aqui custa 10, ou isso aqui custa 60, isso aqui custa 100. Aí ele pensa, isso aqui é mais barato. Pois barato realmente não presta mesmo não. Eu já ouvi falar que não presta, então não vou levar não. Vou comprar o de 100. Para quem pode, né, gente? Para quem não pode, para quem já tem uma situação financeira mais delicada, ele nem pensa nisso. Ele já compra direto o genérico. Se falaram para ele que não funciona, paciência. Ele só consegue comprar esse mesmo, então vai esse. Qual é o grande problema do Brasil? Aqui no Brasil é possível você ter um similar. Quem é o similar? Olha o similar, gente, como parece uma referência. Tá vendo que o similar também é do Teuto, ó? E também é um produto brasileiro, da mesma indústria. Só que reparem que ele também tem marca. Ele não se chama sulfato de salbutamol, ele tem marca também. Aqui o do Teuto chama Aerodine, a Brinfarma tem o dela, a Eurofarma tem o dela, a MS tem o dela, cada indústria de genéricos tem o seu. Só que ele tem marca. E reparem que ele não tem o G de genérico. Gente, com quem que ele parece muito? Com de referência. Com referência. Só que na lei, esse aqui não precisa ter controle de preço. Ele pode estar no mesmo preço do referência? Pode. Pode ser 10 reais mais caro? Pode. Pode ser 10 reais mais barato? Pode. Ele não tem controle de preço. Ele pode, inclusive, estar no preço do referência. E olha o que acontece com a nossa população. Você chega na farmácia e o balconista vem te trazer o genérico. Você diz assim para ele, não gosto de genérico. Quero de marca. A nossa população sabe quem é o referência? Nem profissional de saúde sabe, quanto mais a população. O que ela acaba levando para casa? O similar. Sabe quem é o similar, gente? Uma cópia, tal qual o genérico. Então, reparem aqui, ó. Ambos são cópias. A questão é que essa cópia tem que trazer o G de genérico, não pode ter marca, e tem que ser 35% mais barato. Essa cópia não precisa trazer a tarja de genérico, tem marca e não tem limite de preço. Ela não está controlada o preço dela pela legislação. Nesse caso, gente, a pessoa acaba levando para casa uma outra cópia, pagando mais caro. Tá certo isso? Não tá, né? E a indústria está errada em fazer? Não, ela permite que ela faça. Quem não devia fazer isso, permitir isso, era a Anvisa. Se o Brasil fosse um país sério, que o Brasil não é, longe disso, para evitar que a população caísse nesse erro de comprar uma cópia mais cara, sendo que ela tem uma cópia mais barata, o que devia acontecer? No Brasil deveria existir o referência e quem mais? Os genéricos. Aí ou você compra o genérico, não gosto de genérico, qual que é a opção que eu tenho? Eu não quero comprar cópia, quero comprar o medicamento original. Referência. Porque o similar se confunde com o original. A pessoa leva com cópia para casa, aqui estava custando 60, aqui 90, aqui 100. Aí ele leva esse de 90 e pensa, não, beleza, comprei um de 80, 90, eu comprei um mais barato, que não era o mais caro que tinha lá, claro, o mais caro costuma ser referência. Estou levando esse aqui, eu também não estou levando o genérico. Ele está levando o genérico, gente, o similar, ele é chamado de genérico de marca. Por quê? Porque ele é tão cópia quanto. Se algum de vocês trabalhar na indústria, se tiverem acesso à produção, vocês verão que esses medicamentos são produzidos na mesma linha. Lá no final, só muda a embalagem. Eu ponho um na embalagem de genérico, o outro na embalagem de similar. É a mesma coisa mesmo, professor.
O mesmo produto, eu só mudo na hora de embalar. Embalo uns dentro de uma caixinha, outros dentro de outra. O similar, até 2014, ele não precisava ter a bioequivalência, aquele teste que eu falei que o genérico faz, o que é uma aberração, porque o similar poderia, inclusive, não ser tão bom quanto referência. Olha que absurdo. Ele não provava que ele era bioequivalente ao referência. Até 2014, ele precisou provar. Vocês devem ter notado que muito similar famoso que tinha no mercado brasileiro desapareceu. Por que desapareceu, gente? Porque não conseguiu provar. Ele teve até 2014 para provar. 2014 ele não conseguiu, ele saiu do mercado. Então o mercado brasileiro de similares deu uma enxugada. Um medicamento famoso, a Neosaldina, da Nicomed, para dor de cabeça, ela tem 3 ativos. Para você fazer a bioequivalência delas, tem que fazer os 3 ativos. Tem que provar que os 3 fármacos chegam na corrente sanguínea igual à referência. Por isso, existiam muitos concorrentes da Neosaldina. Todos terminavam com Dina também. Alguns desapareceram. Por quê? Porque não conseguiram fazer o teste de bioequivalência. Sumiu do mercado. O teste de bioequivalência que eu faço, a gente não tem que fazer um teste para o genérico e outro para o similar, não, tá? É o mesmo medicamento. Eu, indústria farmacêutica, eu faço um teste só de bioequivalência. Se eu conseguir aprovação, eu posso lançar como genérico e como genérico de marca. Por que a indústria lança o genérico de marca? Porque ela consegue vender mais caro. Porque a população que rejeita o genérico leva o genérico de marca para casa achando que está levando quem? O referência. Tá? Então, o similar é uma forma de enganar a população. Essa opção comercial não deveria existir, não há justificativa. É simplesmente para gerar confusão no consumidor. Num país sério, nós teríamos o referência e as cópias. E quem tem a ignorância de não aceitar o genérico é uma escolha da pessoa, não quero. Mesmo estando informada desse teste, eu quero comprar o original. Ok, então compre o original. Mas não pode levar para casa uma outra cópia jurando que está levando um produto melhor. Você está levando o mesmíssimo produto, tá, gente? Genérico similar é a mesma coisa. Ok? Quem já não tiver dúvidas, pode colocar aqui. O Brasil é o país, Jonathan, do golpe institucionalizado. Aqui as próprias instituições adotam uma postura eticamente duvidosa. E isso não é culpa da indústria farmacêutica, tá, gente? Isso é culpa das agências reguladoras. E não pensem que a Anvisa gosta de similar, não. Pelos técnicos da Anvisa, certamente os similares já teriam saído do mercado. Mas coitado do técnico da Anvisa que tentar fazer isso. Os donos de indústria vão cair de cima dos nossos parlamentares, né? Deputados, governadores, senadores. Esse povo vai cair de cima desse técnico lá na Anvisa e acabar com ele. Então não funciona assim, não. Funciona... Os técnicos até têm vontade, né? Mas vai conseguir executar isso. Não consegue, não. Na prática, não consegue, não. Então, pondo o nome de vocês aqui, o curso, por favor, só tem que fazer uma chamadinha. E quem for tendo dúvida pode ir perguntando. E eu vou mandar para vocês no grupo um link para vocês acessarem. Eu peguei no meu YouTube, que eu gravei um tutorial de como você entrar no site da Anvisa e descobrir qual é o medicamento de referência. Então, se você que está fazendo uso de uma medicação aí agora, meninas, por exemplo, tomam um anticoncepcional. Será que o meu anticoncepcional é o referência? Ou será que eu estou comprando um similar, pagando mais caro, porque eu tenho medo do genérico? Isso acontece muito com mulheres. Elas têm medo de tomar um anticoncepcional genérico, porque elas acham que pode não funcionar. Aí elas querem comprar o referência. Só que a maioria, gente, está pagando mais caro e está tomando quem? O similar, que é genérico do mesmo jeito. Espero que vocês tenham entendido isso. É o objetivo principal da aula. O genérico similar também é uma cópia que passa pelos mesmos testes que o genérico e não tem por que eu pagar mais caro por ele. Se eu compro similar, então é melhor comprar logo o genérico e pagar mais barato. Dúvidas?
Professor, no caso, se eu for comprar o similar ou o genérico, melhor o genérico do que o similar, é isso? Genérico e similar são a mesmíssima coisa. Você viu que eu estou falando que eles são produzidos na mesma linha de montagem, só embalados em caixinhas diferentes, uma com marca, outra sem marca. Uma com um jeito genérico, a outra sem. A diferença na escolha entre eles é preço. O genérico ele vai estar normalmente bem mais barato que o similar. Aí, pensa, você tem duas cópias para comprar, dois produtos idênticos. Um custa 80, outro custa 50. Qual que você vai levar para casa? Eles são idênticos. Só a caixinha deles é que é diferente, a embalagem. Você vai levar o de 50, né? Pagar 80, são dois produtos iguais. O similar, ele acaba sendo vendido porque a pessoa acha que está comprando um medicamento de referência, mas não está. Está comprando cópia também. O medicamento de referência só tem como eu saber acessando o site da Anvisa. É o link que eu vou passar para vocês verem. Como que eu faço isso? Professor, Oi. no caso, só uma perguntinha, dado o começo da aula. Então, medicamento e remédio são, teoricamente, a mesma coisa? Não. Remédio é... Olha, vê se você concorda com essa frase. Todo medicamento é um remédio. Mas nem todo remédio é um medicamento. No caso, o remédio pode ser uma caminhada, um aperto de mão, E medicamento não. Medicamento é, no caso, aqueles que a gente compra na farmácia. Isso, é produto tecnicamente elaborado, produto industrial, contendo embalagem primária, secundária, bula, ou pode ter acessórios com finalidade paliativa, curativa, preventiva, com fins diagnósticos. Isso é um medicamento. Ele também serve para remediar doenças? Serve. Assim como uma massagem, como a acupuntura, como um chá. Nesse caso, ele está dentro do grande grupo dos remédios, que são qualquer iniciativa com finalidade terapêutica. Só que eles são a mais tecnológica delas, né? A cientificamente comprovada. As demais não necessariamente são. Entendi. Genérico é um grupo remédio é um grupo muito grande. Entre elas estão os medicamentos. Não, entendi. Obrigada. Não. Teve um colega aí que falou do similar, virar referência, isso é possível, tá, gente? Às vezes, o medicamento de referência, depois que ele perde patente e o mercado fica inundado de concorrentes, para ele perde sentido continuar no mercado, porque ele tem que baixar o preço dele, porque agora ele tem um monte de concorrentes, a população começa a comprar o genérico que é mais barato, e aí ele perde muito mercado, já não vale mais a pena ter aquele medicamento. O que acontece com a indústria de referência? Ela descontinua o produto. O que a Anvisa tem que fazer nesses casos? Ela tem que pegar uma das cópias, solicitar que elas façam um teste mais elaborado, um teste clínico, e depois que ela finaliza esse teste, essa cópia é promovida à referência. Isso só acontece quando o medicamento original, o referência, desiste de continuar no mercado. Porque para ele, financeiramente, não vale mais a pena. Valia quando ele era exclusivo, né? Quando ele se enche de concorrentes, já não vale mais. Aí ele sai do mercado. Tiago, vai perguntar alguma coisa? Não, só abrir o áudio. Professor, no caso, então, nós podemos dizer que o genérico de marca é o similar. Isso, similar ou genérico de marca, é um sinônimo. Eu prefiro o termo genérico de marca, porque quando você fala genérico de marca, fica claro na sua cabeça que ele também é um genérico, ele também é uma cópia. É melhor do que você falar só genérico, só similar, por exemplo, que daí pode passar a impressão de que é um medicamento diferente do genérico. Não é. Até 2014 era. Ele era pior que o genérico. O genérico tinha teste de bioequivalência e ele não precisava fazer. Depois de 2014, eles se igualaram. Tanto genérico quanto similar fazem o teste de bioequivalência. Então, são medicamentos idênticos. Com diferenças apenas de embalagem. Ok.